Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando sequência aqui na nossa aula, nesses formulários de levantamento, essas tabelinhas que a gente monta para auxiliar a gente a quantificar a quantidade de serviço, a gente tem também, pode fazer um formulário, por exemplo, para o levantamento de pisos, tá? Deixa eu passar aqui. Então, ó, outro formulário que serve para o levantamento das quantidades de piso, contra piso, tá? Aqui eu escrevi errado. Impermeabilização, forro, pintura de teto, então serve para esses serviços aí. Isso porque esses serviços eles vinculam-se com a área do cômodo, né? Se o cômodo tem lá 25 metros quadrados, né? Um cômodo, uma sala de 5 por 5, a gente vai ter que fazer o revestimento de piso na área daquele ambiente, e se for ter, por exemplo, também forro ou pintura de teto, vai se referir à área daquele ambiente. Para revestimento de reboco, né, pintura e tudo mais, a gente estava trabalhando com a área das paredes, aqui então com a área dos pisos. Então, só mostrando aqui rapidamente aqui para vocês, né? Ó, a gente tem aqui, ó, a gente pode montar o cômodo, coloca lá uma planilhinha, monta o cômodo, sala, quarto, banheiro, etc e tal, a área desse cômodo, né? A área de cada cômodo. E aqui o tipo de piso, né? A gente pode fazer uma subdivisão aqui, uma subclassificação. Por exemplo, aqui foi colocado granito, cerâmica e porcelanato. Então, na sala nós vamos ter toda ela sendo revestida aqui em granito, então uns 20 metros quadrados. E aí cerâmica e porcelanato não se aplicam. No quarto, por exemplo, vai ser o revestimento cerâmico. Então a gente coloca aqui, ó, todo quarto revestimento cerâmico. No banheiro vai ser cerâmico também. Então a gente coloca aqui. Se fosse porcelanato, a gente colocaria nessa coluna de cá. E aí, esse formulário, essa tabelinha, a gente pode ir adaptando às nossas necessidades. O contrapiso, né, que é a camada que vem antes de receber o revestimento, ele compõe toda a área do ambiente. Então, por isso que aqui, ó, tanto para a sala, quanto para o quarto, quanto para o banheiro, nós temos aqui todas essas áreas na sua totalidade aqui, tá? Impermeabilização, olha só, no banheiro, para evitar problemas de infiltração, né, nesse caso aqui, foi optado por fazer uma impermeabilização no piso ali do banheiro. Então, nos outros ambientes aqui, que são ambientes, não são áreas molhadas, né, não vai ser feita essa impermeabilização. Então, no banheiro aqui, a gente contabiliza também essa área de impermeabilização, toda a área aqui do banheiro dos 6 metros quadrados. E aqui na parte de forro, de gesso de madeira, não foi quantificado, porque provavelmente, né, nesse caso aqui, não vai ser colocado forro de gesso, forro de madeira. Vai ser feito uma pintura ali no teto, por exemplo, na laje, aí de repente faz-se um revestimento na própria laje e faz a pintura daquele teto ali. Então, ó, a pintura do teto está aqui, os 20 metros quadrados, todas essas quantificações aqui, ó, do quarto, que são a área de 12 metros, então no teto também é 12 metros, né? No banheiro, se a área do piso é 6, o teto também é 6, e tá aqui. E embaixo aqui, só os totais, somando aqui do quanto que a gente vai precisar de cada coisa aqui. De contrapiso, ó, somando todos os ambientes, 38 aqui metros quadrados. Aqui de impermeabilização, os 6. Então, só fazendo essa soma aqui, a gente consegue deixar isso documentado e ter acesso mais fácil e facilitar aí o nosso trabalho nesse levantamento, beleza? Agora a gente passa aqui então para outro elemento muito importante da gente sempre quantificar e quantificar da forma correta, no caso aí das nossas coberturas, tá? E as coberturas, é muito interessante a gente saber que nossas coberturas, quando a gente representa lá em planta, a gente tem lá, por exemplo, se eu tiver uma cobertura duas águas, eu vou ter aqui um negócio assim, pá, aqui muito feio, né? Eu vou ter lá duas águas e aqui eu vou ter uma setinha indicando o caimento da água para cá e outro para cá. E eu estou vendo a vista em planta e essas dimensões aqui estão em planta, né? Porém, a gente sabe que na realidade, isso aqui tem a queda aqui, né? Tem o caimento dessa água. Eita, ficou muito ruim, né? Mas acho que deu para entender. Tem o caimento dessas duas águas aqui, que tem uma certa inclinação. Então, na verdade, a área que eu vou precisar preencher com telha aqui, ela não é só a área que a gente está vendo em planta. Ela é uma área um pouco maior em função desse caimento aqui, dessa inclinação, dessa angulação que nós temos. E aí existem aí algumas tabelinhas, então já prontas, com base na inclinação em porcentagem ou no grau de inclinação desta água, das águas do nosso telhado, traz aqui um fator de multiplicação que a gente pode multiplicar
por essa área da vista em planta lá do projeto, para a gente quantificar a área correta, que vai ser a área com esse elemento inclinado. Porque nossa área inclinada ela vai ficar um negócio mais ou menos assim. E o que a gente está vendo lá em planta é simplesmente essa projeção aqui. Então acaba que essa área aqui é uma área muito maior, né? Vai representar uma área muito maior do que essa em projeção, da vista em planta. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, para a inclinação de 30%, nossas telhas cerâmicas aí mais comuns, a gente multiplica a área em planta por 1,044 para a gente fazer essa correção e quantificar da forma mais correta possível lá depois o consumo de telhas, por exemplo, tá? Dá para fazer isso aqui sem tabela? Dá também, a gente pega lá, faz um Pitágoras lá e tudo mais, né? E aí a gente consegue descobrir isso daqui, beleza? Então, um exemplo aí, ó, levantar a área do telhado. A gente tem um telhado aqui, uma cobertura, a vista em planta aqui. Nós temos aqui nesta água aqui, ó, que a gente chamou de água 1, uma inclinação aqui do telhado aqui de 30% e aqui uma inclinação de 40%. Essa dimensão de 20 metros, essa de 8 e essa aqui de 12. E aqui está como se fosse um corte, uma vista da fachada lateral aí, por exemplo, desta edificação, dessa estruturinha desse telhado aqui, tá? O caimento dessas águas. Então, como que funciona isso daqui? Já coloquei aqui, ó, aquela tabelinha com o fator de inclinação aqui, ó, de 30 e de 40 graus aqui, ó, de 30%, perdão, 30% e 40%. E os fatores aqui de correção aqui, tá? Para corrigir a nossa área, que seria essa área aqui em planta, tá? Então, para a primeira água aqui, a água 1, ó, olha só. A gente tem aqui, ó, que se eu pegar 20 vezes 12, me dá 240, 20 vezes 12, que é a área em planta desse lado aqui, ó, desse lado aqui do telhado, tá? Porém, essa área não é a área efetiva, a área real, porque nós temos, isso aqui é vista em planta, é como se fosse a projeção. A área real é essa inclinadinha aqui. Então, a gente multiplica por esse fator de correção aqui da inclinação, de 1,044. Então, na verdade, a gente precisa de 250,6 metros quadrados. A gente vai precisar de telha para cobrir isso daqui, tá? E a segunda água aqui, com a inclinação de 40%, nós temos 8 metros vezes 12, que nos dá 96, 8 vezes 12, vezes o fator de correção aqui, quando a gente tem um telhado com a inclinação de 40%, que é 1,077, que dá 103,4. Ou seja, o total aqui de cobertura aqui para essa vista, para esse telhado aqui, vai ser 354 metros quadrados, perfeito? Quando a gente faz isso, o nosso próximo passo, o nosso passo seguinte, é fazer aqui, multiplicar a área inclinada do telhado aqui, pelo consumo de telhas a ser usada. E aí, para isso, a gente deve sempre consultar aqui um catálogo do fabricante de produto que tem por objetivo especificar o consumo de determinado tipo de telha. Então, a gente vai ter lá o fabricante que vai dar o tipo de telha que a gente vai usar, e lá no site do fabricante, no catálogo, ele vai falar o consumo de telhas por metro quadrado, e aí é só a gente pegar e fazer a multiplicação pela área que a gente precisa cobrir, tá? Ficando sempre atento lá à inclinação da telha, se a inclinação que eu tenho em projeto, se aquela telha que eu estou querendo usar, ela atende, beleza? Então, ó, vamos levantar aqui a área desse telhado aqui, ó, vamos pensar aqui no nosso telhado aqui, ó, vamos imaginar que nesse estudo a gente vai utilizar a telha portuguesa e vamos ver aqui o quantitativo para a primeira água. Então, a gente vai fazer o quantitativo aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, só para essa primeira água aqui, tá? Esquece essa aqui de 40%, que aí o mesmo se aplica para cá depois, só para a gente ver como que funciona essa continha. Então vamos pensar nessa primeira água aqui com inclinação de 30%, onde a gente tinha uma área para ser coberta de 250,6, tá? Ó, então vamos imaginar que a gente vai utilizar uma telha cerâmica aqui, do tipo portuguesa, em que lá no site fabricante a gente precisa de 16 telhas por metro quadrado de telhado. O peso dessa telha cerâmica aqui é de 2,5 kg por peça, né? Só o peso aí, isso aí vai mais para depois para um projeto estrutural. E a inclinação mínima é de 30%. A inclinação que a gente tinha lá atrás é de 30%, então essa telha consegue atender perfeitamente. Então a gente pega aqui, ó, e multiplica aqui, ó, essa área, a área que nós tínhamos, vezes a quantidade de telhas, que é a que a gente precisa para cobrir 1 metro quadrado. Então a gente chegou aqui a uma conclusão que a gente precisa de 4.010 unidades aqui era para ser um Nzinho, tá? Unidades de telhas para poder cobrir esse telhado.
Mas, normalmente, quando a gente vai fazer um telhado, a gente tem percas, tem quebras e pode acontecer. Então, normalmente acrescenta-se aqui um pequeno percentual para considerar essas perdas. Então, se a gente acrescentar 5% de perdas aqui, nós vamos ter aí então um consumo de 2.210 unidades, arredondando aqui, vai dar um pouquinho menos aqui, ó, vai dar algum valor fracionário aqui, mas, né, esse 5%, mas arredondando aqui então, 4.210 telhas, tá? Então, refaçam esse exercício, façam esses cálculos, tá, pessoal, para a gente ter sensibilidade. Beleza? Então, deixa eu ver se eu continuo aqui. Acho que dá para continuar aqui para a gente encerrar. Olha só. Então, aqui para quantificação de telhas, né? E aí a gente começou a falar de perdas de material, então sempre a gente pode ter, acaba que a gente pode ter perdas aí de material nas nossas edificações, nossas construções, e isso a gente tem que levar em consideração lá também na hora de fazer o orçamento, é importante. O que pode causar essas perdas? Diferença dimensional entre o projeto e o campo, né? Talvez o meu telhado lá no meu projeto está com 10 metros quadrados, mas em campo está um valor um pouco diferente. Carga e descarga mal feita, né? Na hora do transporte, chegou a mercadoria lá, de repente o pessoal fez a descarga, estava com pressa, né? Enfim, não teve um certo esmero ali, um certo cuidado, acaba quebrando o material. Se armazenar da forma imprópria, você vai ter desperdício de material, por exemplo, o cimento. O cimento tem que ser estocado da forma adequada, preferencialmente em cima de pallets, ter uma quantidade máxima de sacos que a gente pode empilhar um em cima do outro, não ter contato com umidades, não vai ter perda desse material, né? Então, todos os cuidados que a gente tem que ter, né? Manuseio, transporte impróprio, roubo também, né? A gente quer que não aconteça, mas pode ser que aconteça aí a furto, né? Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, ó, uma tabelinha aqui de recomendações que a gente pode adotar aí, né, para levar em consideração essas perdas. Por exemplo, para o aço, a gente pode considerar aqui uma perda de 15%, 10%, às vezes as pessoas adotam 10%, para levar em consideração pontas que sobram, desmitolamento de barras aqui. Então, para o azulejo, 10% em função do transporte, manuseio, corte para arremate, sempre sobra aquele pedacinho que não vai dar para usar, né? Às vezes tem que fazer recorte na peça. O cimento, se for preparado em concreto com betoneira, a gente pode considerar 5%. Se for preparar o concreto argamassa sem betoneira, por exemplo, no chão, para fazer um contrapiso, o desperdício ele é muito maior. Então a gente tem que considerar um valor maior aqui de perda na hora de estar lá fazendo o nosso orçamento, levantando os nossos quantitativos. Blocos de concreto, 4% no transporte, manuseio e remate. E se for bloco cerâmico, que é um bloco mais frágil, né, mais fácil de quebrar, a gente pode considerar aí 8% de perda. Isso daqui vai a critério do projetista, do projetista, do orçamentista, a critério do tipo de obra, onde está localizada essa obra, se tem ou não tem o maior controle, se a minha equipe é bem qualificada ou não, se é uma equipe um pouco mais porca, né, digamos assim. Então a gente tem que levar em consideração isso que são valores cabíveis de alteração, são só sugestões, tá, pessoal? Bom, então por aqui a gente finaliza essa aula e a gente finaliza essa parte aqui, então, de levantamento aí de quantitativos, né, de como quantificar a quantidade de material. Lógico que a gente poderia ter muito mais coisa aqui, muito mais aulas em função disso, de quantificar diversos outros tipos de serviço, mas eu tentei trazer aqui, né, em função do nosso tempo e que a gente tem que correr com o conteúdo, os mais principais aí serve pra gente ter noção, dá condições pra gente buscar conhecimento aí, buscar em outras fontes, esse mesmo processo para outros serviços aí, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro aqui, tudo isso que a gente passou. Tentem, refaçam os exercícios que foram expostos aqui. Caso não entendam, entrem em contato, tá? Para a gente poder ir sanando e tirando todas as nossas dúvidas que a gente tiver aí, tá bom, pessoal? Então, fico por aqui, agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço aí e até a nossa próxima aula.